Da Wondery, esse é o Modus Operandi. Esse episódio foi feito para os nossos antigos assinantes pagos. E hoje, já que a gente está fazendo um especial de Halloween, estamos liberando essa história para todos os ouvintes. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Um dos autores mais consagrados do mundo, Edgar Allan Poe, é considerado um expoente das obras de terror do século XIX. Em seus contos e poemas, ele fazia uso de personagens paranoicos, ambientes soturnos, histórias de vingança e de assombração, instigando a curiosidade dos leitores. Mas o que muita gente não sabe é que, assim como as suas obras, a vida e a morte do Edgar também foram cercadas de mistérios. Ele conviveu com tragédias desde pequeno, teve problemas na família e nos relacionamentos. E quando chegou aos 40 anos, a sua própria morte se tornou tão confusa e cheia de nuances quanto seus escritos. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história da misteriosa morte de Edgar Allan Poe. Edgar Poe nasceu em 19 de janeiro de 1809 em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele era filho de 2 atores, a atriz britânica Elizabeth Arnold Hopkins e o ator estadunidense David Poe Jr. E eles eram atores viajantes, eles iam até onde o trabalho estava, então eles acabavam se mudando bastante. O Edgar era o filho do meio, ele tinha um irmão mais velho chamado William Henry e uma irmã mais nova chamada Rosalie. Mas, infelizmente, ele não conviveu muito com a família. O pai dele, o David, era uma pessoa bem complicada. Ele sempre que estava frustrado, ele bebia muito e descontava na família. Uma das coisas que mexia muito com ele era que, às vezes, ele ficava nervoso de se apresentar nos palcos. Eu acho engraçado porque o cara é ator e ele fica nervoso, né? Mas acontece. Por conta disso, muita gente considerava ele um ator um pouco inconstante, nem sempre ele mandava bem. Já Elizabeth era muito mais elogiada como atriz do que ele. Ela era filha de uma atriz e começou a trabalhar com atuação desde que era criança. O David não curtia muito isso, porque ele se comparava com a esposa e ele morria de ciúmes dela. E a falta de oportunidades na área de atuação acabou fazendo a família passar algumas necessidades. Então, em 1810, com Edgar tendo apenas 1 ano de idade, o pai dele abandonou a família e nunca mais se soube dele. Quando a Rosalie, a caçula, nasceu, o pai já não morava com eles. Inclusive, rolavam boatos de que ela era fruto de um caso. Em 1811, a Elizabeth teve tuberculose e acabou morrendo, e os 3 filhos foram separados. O David sumiu no mundo, e alguns relatos apontam que ele morreu no mesmo ano que a Elizabeth, mas não tem nenhuma confirmação histórica. E quanto aos filhos, o mais velho, William Henry, foi morar com os avós em Baltimore, enquanto o Edgar e a Rosalie foram mandados para Richmond, para Virgínia, e foram adotados por 2 famílias diferentes. O Edgar ficou com um comerciante bem-sucedido chamado John Allan e com sua esposa Frances. Foi daí que ele recebeu o sobrenome Allan, então ele ficou Edgar Allan Poe. E ele nunca chegou a ser adotado oficialmente, mas ele morou com o casal até o início da vida adulta. E o John Allan, o pai novo dele, né, o pai adotivo, era considerado um homem de lua. Às vezes ele era super carinhoso, atencioso, mas às vezes ele ficava muito irritado, muito agressivo. E em 1815 a família se mudou para a Inglaterra, onde o Edgar estudou por muitos anos, até que a família voltou para Richmond em 1820. Apesar desse jeito meio inconstante, o John Allan sempre prezou muito pela educação. Então, o Edgar sempre teve acesso às melhores escolas, onde quer que ele estivessem. Durante a adolescência, ele estudou principalmente em internatos, então ele não precisava ficar lidando tanto com o humor aí do John. Em 1825, aos 16 anos, o Edgar entrou na Universidade da Virgínia para estudar línguas antigas e modernas. Mais ou menos nessa época, ele conheceu e se apaixonou por uma jovem chamada Sarah Elmira Royster. E eles chegaram a noivar em segredo. Mas o pai da Sarah desaprovava, então ele começou a interceptar e rasgar todas as cartas que o Edgar mandava enquanto ele estava na universidade. Achando que o Edgar não queria mais nada com ela, a Sarah se casou com outro cara. Gente, do nada, né? O pai rasgou as cartas e ela Nessa casou época com não outro tinha cara. outro jeito, não tinha né? como descobrir, né? Foda.
E aí, ela e o Edgar acabaram perdendo contato. Enquanto isso, lá na universidade, o Edgar começou a se meter em apostas com os colegas e passou a ter várias dívidas de jogo. Ele pedia pro John mandar dinheiro, e eles discutiam muito por causa disso. O John mandava grana, mas o Edgar fazia dívidas maiores ainda, era tipo um caos. Juntando esse problema com as dívidas, a frustração com a vida no geral, o Edgar largou a faculdade depois de pouco mais de um ano. Só que ele não se sentia confortável pra voltar pra Richmond, porque, né, gente, ele tinha as tretas lá com o John, e ele também tava triste porque a Sarah tinha se casado com outro cara, e ele não tinha como se sustentar. Então ele decidiu fazer algo que muitos jovens da idade dele faziam na época, a gente sempre fala aqui, que é o famoso entrar pro exército. Ele se alistou com um sobrenome falso, disse que se chamava Edgar A. Perry. E também mentiu a idade, ele falou que tinha 22, sendo que ele tinha 18. E ele serviu alguns meses em Boston e depois na Carolina do Sul. Ele ganhava $5 por mês. Eventualmente ele foi promovido e começou a trabalhar na confecção de projéteis para artilharia, né, para armas e tal. E o salário dele dobrou. Só que depois de 2 anos, o Edgar decidiu sair do exército. O alistamento dele era de 5 anos, então ele pediu para sair antes. Ele chegou pro sargento dele e contou que ele tinha mentido o nome e a idade. Gente, Pensando 2 assim, anos depois. Vou falar que eu fiz merda, que eles vão me dispensar. Então, ele contou sobre a relação complicada que ele tinha com o pai adotivo dele, com o John. E o sargento disse que só ia liberar se ele se reconciliasse com o John, porque precisaria da aprovação do cara pra dispensar ele, né? E o Edgar mandou várias cartas e tal, e o John ficou ignorando as cartas, gente. Até que um golpe do destino selou essa história. A Frances, a esposa do John, mãe adotiva do Edgar, ela faleceu de tuberculose. E não sabemos se foi isso ou se não foi, mas essa foi a única coisa que aconteceu de diferente. E logo depois disso, ele mandou uma carta pro Edgar, finalmente aprovando sua dispensa do exército. Em 1829, depois de sair de lá, o Edgar se mudou para Baltimore por um tempo e até restabeleceu contato com o irmão Henry. E aí também se aproximou da sua prima, Virginia Clem. O Henry acabou morrendo de tuberculose em 1831. Em 1835, o Edgar e a Virginia se casaram. Ele tinha 26 anos e ela tinha somente 13. O casamento dos dois é um dos elementos mais analisados por biógrafos e historiadores. Alguns acreditam que a relação deles era muito mais de irmão e de irmã do que de um casal. Certos analistas que destrincham os poemas do Edgar suspeitam que eles nunca tiveram relações sexuais, porque acreditam que o Edgar sempre escrevia sobre ela de um jeito meio imaculado, como se ela fosse uma donzela que nunca foi tocada. E também existem relatos do Edgar tendo casos com uma poetisa, e o casal recebendo ela em casa normalmente e a Virginia tendo amizade com ela. Fato é que, por mais que casamento entre primos naquela época fosse bem comum, a diferença absurda de idade já era mal vista sim, mesmo naquele momento. Não era crime ainda, mas era bastante julgado moralmente. Tanto é que, quando realizaram a cerimônia, eles alegaram que a Virginia tinha 21 anos, para diminuir esse bafafá aí. Eles dois ficaram casados por 11 anos, até que a Virginia teve tuberculose e morreu com apenas 24 anos de idade. Então, olha só quantos parentes dele morreram de tuberculose, assim, né? A mãe dele, o irmão e agora a esposa. Era muito comum lá naquela época, quando a gente vai lendo, sempre era assim, aos 22 anos morreu de tuberculose. A galera morreu uma do doença nada, que não tinha como, assim. Chegava, a pessoa não tinha muito não tinha como muito o que fazer. escapar. E o Edgar não ficou muito bem com a morte da esposa, né? Ele mandava cartas angustiadas pros amigos, dizendo que ele não tinha mais vontade de viver. E ele acabou vivendo esse luto de uma maneira bem pouco recomendada, se afundando no álcool. Até agora, a gente já falou muito da vida pessoal do Edgar Allan Poe. Mas e a carreira, né? Como que ele começou a ser escritor? A primeira tentativa dele de se lançar como escritor foi aos 18 anos, em 1827, no mesmo ano que ele entrou no exército. Ele reuniu vários poemas e deu um livro mais ou menos de 40 páginas, que foi chamado de Tamerlane e Outros Poemas. Foram publicados um total de 50 cópias e absolutamente ninguém se importou. Com o passar dos anos, ali por 1830 e tal, ele foi publicando mais e mais e foi crescendo aos poucos.
A morte do irmão dele, em 1931, acabou impulsionando mais ele a seguir o sonho de escritor. Só que ele estava num período difícil para fazer isso, porque nessa época não tinha muitas leis de direitos autorais internacionais. Então, ao invés de apostar em novos talentos, as editoras dos Estados Unidos, elas preferiam republicar livros britânicos sem permissão. Risos. Então, né, como Era mais barato. a literatura britânica bombava nessa época, era isso, né? E vamos de Shakespeare. Só que o Edgar começou a trabalhar em jornais e revistas como editor e como crítico literário. Então isso foi fazendo ele conhecer gente do meio também, até aumentar o repertório dele para publicar suas próprias obras. De início, o Edgar gostava de fazer poemas, mas depois ele se voltou para a prosa e começou a publicar contos, e aí que foi ganhando mais notoriedade e tal. Importante a gente falar também que o Edgar nunca foi considerado um grande ícone da literatura quando ele estava vivo. A maior parte da fama dele veio depois de morto mesmo, como acontece com muitos artistas antigos. E às vezes nem tão antigos assim, né? Por favor, gente, não esperem eu morrer para me fazer famosa escritora. Você já é Tá escritora. deixando aqui um apelo. Mas vamos lá. Enquanto ele estava vivo, ele tinha vários momentos que ele estava meio apertado de grana, mas também ele não estava assim super ferrado não, sabe? Tipo, ele não estava passando fome nem nada, mas não estava ali nadando na grana. Lá pros 30 e poucos anos, ele já conseguiu começar a viver só da escrita dele. O que, gente, é chique. E foi um dos primeiros autores americanos a viver só de escrever, sem precisar de nenhum outro emprego. E falando agora de uma visão mais atual, né? Séculos depois, olhando para trás, a gente consegue entender os porquês do Edgar ter se tornado um escritor tão consagrado. Para começar, ele foi um dos grandes expoentes do romantismo sombrio, que é um subgênero do romantismo que flerta com as partes mais tenebrosas e misteriosas da nossa alma humana. É um subgênero que gostava de destrinchar a mente humana, refletir sobre o que a mente é capaz, né? Quais são os desejos mais perigosos que existem dentro da gente. E por conta disso, era muito comum o uso da linguagem poética para criar metáforas sobre a natureza humana, fazer comparações entre as pessoas e monstros. Era algo que trazia aspectos grotescos e horrendos para a personalidade dos personagens, né? Para a visão do mundo deles, para esse ambiente das histórias. Então, são muito frequentes os sentimentos tipo medo, melancolia, paranoia, receio da existência de algo maligno, né? Porque o mal pode estar em qualquer lugar, seja na esquina da sua rua ou até dentro da sua própria cabeça, né? Então, nesse aspecto, existem muitos flertes do romantismo sombrio com uma literatura gótica, uma categoria que traz à tona elementos assustadores e sobrenaturais para discursar sobre a vida humana, né? Apesar da literatura gótica ter florescido muito na Inglaterra, o Edgar Allan Poe foi um dos responsáveis por disseminar alguns desses elementos lá nos Estados Unidos. Uma coisa que ele gostava muito de fazer também era trazer assuntos como morte, luto, dúvidas sobre a própria vida e tal, porque era algo que estava na vida dele, né? Vocês viram quantas pessoas que ele amava que morreram, pessoas que morreram jovens, né? Era uma época de muitas incertezas sobre o dia seguinte, né? E isso também estava no trabalho dele. E ele gostava de relacionar esse assunto muito com a figura feminina. Nos seus poemas, as mulheres eram retratadas como figuras quase fantasmagóricas, etéreas, que tinham relação direta com a morte. Ele sempre dizia que a morte de uma mulher bela é, sem sombra de dúvida, o tema mais poético do mundo. Então ele gostava de relacionar esses temas. Mas ele era também um escritor bem versátil. E uma coisa que pouca gente sabe é que muitos apontam ele como o criador do gênero de ficção policial. Mas se você ler o livro Modus Operandi, Guia de True Crime, você já sabe disso. Porque a gente contou lá no livro. Ele tem um conto chamado Os Assassinatos da Rua Morgue, que é considerado por muitos como a primeira história de detetive contemporânea. Escritores consagrados como Arthur Conan Doyle, Machado de Assis, admiravam e se inspiravam nele quando escreviam histórias de teor investigativo. Os contos do Edgar Allan Poe eram uma caixinha de surpresas. Para aumentar mais ainda esse senso de paranoia e mistério que rodeava suas obras, ele usava elementos que confundiam ainda mais o leitor. Narrativa não linear e alternância de pontos de vistas eram alguns dos recursos que ele usava para fazer o leitor se sentir parte de um grande quebra-cabeças, revelando as peças fora de ordem. As suas inspirações acabaram indo muito além da literatura.
No cinema, por exemplo, o Hitchcock era muito fã do Edgar e usava ele como uma grande referência. Uma coisa que ele pegou do Edgar, por exemplo, foi esse traço de fazer humor ou tirar sarro de umas situações macabras. Então ambos tinham pitadas de humor bem sombria em suas obras. É por causa de coisas assim, muitas outras, que o Edgar ficou imortalizado como mestre do terror. Ironicamente, mas de um jeito até poético, a sua morte também acabou sendo rodeada de mistérios. A Virginia Poe, esposa do Edgar, morreu no início de 1847. E esse viúvo agora, ele se lançou num caminho de extremo luto com muitos excessos de álcool. Alguns meses antes dela falecer, eles tinham se mudado de Richmond para Nova York. Então agora o Edgar estava sozinho ali naquela cidade grande, né? Uma alma solitária, né? Aquele poeta ali, tentando fugir dos seus demônios. Ele achava que a única coisa que podia fazê-lo superar a morte da Virginia era um novo amor. Então ele tratou de começar um romance com a poetisa Sarah Ellen Whitman, que morava em Rhode Island. Mas não deu certo porque ele bebia muito, ele estava super instável emocionalmente, né? Ele estava mudava de humor muito, né? E aí, né, gente, às vezes a gente tem que sofrer o luto mesmo, tem que ter um momento, não é assim, já se meter em outro relacionamento, né? E... Seguro sentimental. É muita coisa de homem, né? Que não quer ficar Sai sozinho. de relacionamento, vai já se enfia em outro e não lida com as emoções. Aprende a lidar com as emoções, gente. É. Vamos aprender a ficar mais maduro emocionalmente. Pois é, então esse romance fail, né, não deu certo. E ele foi fazer uma visita para aquela antiga paixão dele, gente, a Sarah Royster, lá em Richmond. Lembra que a gente contou que uma menina ele era apaixonado e aí ela casou com outro? O pai dela rasgou as cartinhas. É, esse pai dela, nada a ver. Mas enfim, era ela. E a Sarah estava viúva agora, porque o marido dela morreu de pneumonia em 1844. Então ela estava sozinha com uma filha de 19 anos e um filho de 10. E o reencontro aconteceu em julho de 1848, quando o Edgar apareceu de supetão na porta dela bem quando ela ia sair para ir para a igreja. Os dois se reaproximaram e descobriram que aquela paixão antiga ainda existia. O Edgar ficava indo e voltando entre Nova York e Richmond e ele queria se casar com ela, mas a Sarah estava receosa por 2 motivos. Um, que ele bebia muito e todo mundo comentava do quanto ele parecia que não estava bem. E o segundo motivo, os filhos dela não aprovavam a união, porque o falecido marido da Sarah deixou no testamento que se ela se casasse de novo, que eles deixariam de receber 3/4 da herança. Olha que babaca. Mano, eu acho que isso deve ser proibido hoje em dia, né? Não, ninguém mandou você morrer de pneumonia, meu filho. Que sabe? Eu, hein? E depois aí, de morto, prejudicar os atormentando. filhos, sabe? Nossa, que babaca. Enfim. Mas o Edgar estava muito apaixonado, ele não ia aceitar um não como resposta. Ele continuou insistindo. Em setembro de 1849, ele estava em Richmond e quando ele foi embora, a Sarah disse que precisava de um tempo para pensar e se acostumar com a ideia. A Sarah não fazia ideia que essa era a última vez que ela o veria. Edgar saiu de Richmond em 27 de setembro de 49, mas só se soube dele novamente uma semana depois. No dia 3 de outubro, ele apareceu. Não em Nova York, para onde ele estava indo, e sim perto de uma taverna em Baltimore, no estado de Maryland. Era de noite, o Edgar estava usando roupas maltrapilhas e quem via ele achava que ele estava delirando, porque ele não estava falando nada com nada. Ele estava com o cabelo todo desgrenhado, despenteado, o rosto sujo e os olhos dele foram descritos como sem brilho e vagos. A camisa estava suja, o colete tinha sumido e os sapatos estavam muito gastos. Inclusive tem gente que acha que aquelas roupas nem eram dele, porque o sapato não cabia direito no pé. E o Edgar não conseguiu explicar pra ninguém o que estava acontecendo, o que aconteceu, como que ele tinha ido parar ali, por que ele estava naquela situação. Um pintor chamado Joseph Walker socorreu ele e uma das poucas coisas que dava para entender do que o Edgar falava era de um amigo chamado Joseph Snodgrass. E aí não dá pra saber, gente, se ele ficava falando desse amigo porque era o mesmo nome do cara que socorreu ele, do Joseph, ou se tinha alguma coisa a ver com o amigo dele mesmo.
Mas enfim, o pintor conseguiu encontrar o Joseph Snodgrass e mandou uma carta para ele, dizendo quais foram as condições, né, que eles encontraram o Edgar e que ele precisava de ajuda. E aí o Snodgrass foi socorrer o amigo e ficou pasmo quando ele viu como ele estava. Ele achou que o Edgar estava bêbado e por causa disso ele estava naquele estado. A cronologia ficou meio confusa nesse momento, porque as cartas demoravam para chegar nessa época. Então a gente não sabe quanto tempo depois que o Snodgrass chegou lá. O fato é que o Edgar foi levado para o Hospital Washington College, lá em Baltimore mesmo. Lá ele foi atendido pelo médico John Joseph Moran, mais um Joseph. E o Edgar ficou numa sala do hospital que era reservada tradicionalmente para pacientes bêbados. Eu amo que antigamente o hospital tinha umas vagas de Deixa bêbado. os bêbados aí. É, né? Porque acho que o pessoal não tinha o que fazer, vai pro hospital tomar um sorinho. E essa sala tinha janelas gradeadas e ele foi impedido de receber visitas. Estima-se que o Edgar passou 4 dias delirando no hospital com esse Dr. Moran aí tentando entender o que ele tinha. Em muitos momentos, o Edgar ficava chamando por alguém chamado Reynolds. E até hoje, gente, ninguém sabe. Se você souber quem é Reynolds, liga pra gente, porque ninguém sabe quem era Reynolds. Uma teoria é que era o editor de jornal e explorador Jeremiah Ann Reynolds, que o Edgar já tinha conhecido, né? E cujas viagens desse cara talvez fossem inspirações para um livro do Edgar. Já outras pessoas acham que ao invés de Reynolds, ele estava querendo falar Herring, porque ele tinha um tio chamado Henry Herring em Baltimore. Mas assim, gente, Herring pra Reynolds... Puxado, né? Mas pra uma pessoa que tá delirando é 2 pulos. É, sei lá. Enfim, não sabemos. Se alguém souber, avisa aí. E aí no dia 7 de outubro, depois de dias internado, o Edgar Allan Poe teve uma morte súbita, falecendo aos 40 anos de idade. De acordo com o Dr. Moran, no seu último momento de vida, o Edgar falou: "Senhor, ajude a minha pobre alma." E morreu, misteriosamente. É importante falarmos que, como ele não recebeu nenhuma visita nesses dias, todas as informações da morte dele partem de relatos do Dr. Moran. Os principais documentos sobre a internação dele foram perdidos com o passar do tempo, inclusive o atestado de óbito. E com o passar dos anos, o Dr. Moran já disse diferentes datas e horários nos quais o Edgar teria chegado no hospital. Então não dá para saber qual hora que ele morreu, nem quanto tempo ficou internado. O mais aceito é a probabilidade de que ele foi levado para o hospital no próprio dia 3 de outubro, quando ele foi encontrado pelo Joseph, e passou 4 dias lá até morrer. Mas, de qualquer maneira, aos 40 anos, morreu Edgar Allan Poe. O Edgar foi enterrado lá em Baltimore mesmo, sem lápide, num cantinho perto de onde estava enterrado seu avô. Um parente dele tinha comprado uma lápide luxuosa, de mármore italiano, que acabou sendo destruída antes de chegar no cemitério, porque o trem descarrilhou e destruiu o local onde a lápide estava guardada. Gente, que azar. Estima-se que a cerimônia ali do velório só durou uns 3 minutos, porque estava muito frio para ficar lá fora e somente umas 9 pessoas compareceram, a maioria primos e ex-colegas. O reverendo que estava lá nem deu sermão porque estava frio, era pouca gente. O sacristão descreveu que foi um dia escuro e sombrio, não era chuvoso, mas aquela coisa meio ameaçadora no ar, uma coisa sombria. E o Edgar passou anos e anos enterrado ali, meio de qualquer jeito. Foi só um bom tempo depois que uma poeta foi visitar o túmulo dele e fez um artigo num jornal dizendo que um escritor tão importante merecia um monumento mais apropriado. Em 1875, mais de 25 anos depois da sua morte, aí sim que construíram um monumento para o Edgar Allan Poe, e aí ele foi enterrado novamente num local com mais espaço, mais próximo da igreja, mais bonito, né? E como acontece com muitas pessoas famosas, a sua lápide se tornou um ponto turístico. Agora a gente vai falar de uma relação que o Edgar tinha que acabou sendo muito importante depois da morte dele. Mas não era nenhuma relação de amor nem de amizade, e sim de rivalidade. Tinha um outro poeta estadunidense chamado Rufus Wilmot Griswold, que era contemporâneo do Edgar. E assim como ele, o Griswold intercalava o seu trabalho como escritor com trabalhos em editoras, como crítico em revistas literárias e outras coisas assim.
Os dois se conheceram em 1841, quando Griswold estava trabalhando no Daily Standard. Eles tiveram uma aproximação cordial porque ambos admiravam o trabalho um do outro. O Edgar já tinha escrito uma crítica positiva de um livro do Griswold. Uns meses depois, o Griswold começou a organizar um livro de antologia chamado Os Poetas e Poesia da América, com o trabalho de vários escritores da época. E o Edgar mandou alguns poemas para ele, na esperança de que ele colocasse 1 ou 2 na antologia. Pois bem, o Griswold colocou 3. Logo depois que a antologia saiu, o Griswold pagou o Edgar para escrever uma crítica sobre o livro, né? Ele queria aproveitar para fazer um marketing aí. Só que quando a crítica saiu, o Griswold ficou puto, ele ficou em choque, porque, gente, era uma crítica real. Tinha as coisas positivas e tinha as coisas negativas. E ele não queria isso, ele queria uma crítica elogiando. Ele queria simplesmente um publi elogioso. Ele não podia ter nenhum queria que falasse só bem. Eu amei. É. Só que o Edgar, gente, ele não aceitava suborno e dizem que ele ainda foi generoso na crítica, porque entre amigos ele disse que achou o livro bem qualquer coisa, que ele ainda foi simpático. O Griswold ficou com raiva do Edgar não ter cumprido o acordo que ele fez na cabeça dele, né? E o Edgar ficou com raiva do Griswold ter achado que ele era subornável, né? Que ele era vendável. E os dois começaram a nutrir uma inimizade. Eles ficaram se odiando pro resto da vida. E aí foram rolando várias mini coisinhas, né, que alimentando essa inimizade aí. Tipo, o Griswold foi assumir a função que era do Edgar em uma revista e começou a ganhar mais do que ele ganhava, né, do que o Edgar ganhava na época. O Edgar começou a dar uma série de palestras e adivinha o título? Os Poetas e Poesia da América. Gente, era o mesmo nome do livro do Griswold. Afrontosos. De sacanagem, né? É. Eu amo, porque a palestra não tinha nada a ver com isso, mas ele botou Sim. o nome. Eu preciso de uma inimiga escritora. Ou um inimigo escritor. Por quê? Ah, não sei, porque isso deve, legal, né? deve vender mais, eu acho, Acho que os livros vende. dele. Não ajudava o fato de que o Edgar estava sempre de flerte com uma escritora que era casada e que era amiga do Griswold. E o Griswold ficava com raiva, né? Que isso ia sujar a imagem da moça e não sei o quê. Tá, mas por que esse cara é importante pra história? Simples. Depois que o Edgar morreu, o Griswold publicou um obituário dele na New York Tribune. E ele usou um pseudônimo chamado Ludwig, pra ninguém saber que era ele. E esse obituário, gente, era basicamente xingando o Edgar, falando que ele era um louco que sempre perambulava nas ruas, que era difícil de lidar porque era facilmente irritável, que era invejoso e achava todas as pessoas da sociedade vilões. E ainda falou que poucas pessoas ficariam de luto por Edgar Allan Poe, porque ele tinha poucos amigos. E muita gente leu esse obituário e começou a disseminar essa ideia de que o Edgar era um homem louco e atormentado. Só que o Griswold tava cagando, assim, sabe? Tanto que depois de poucos dias, ele deixou o pseudônimo para lá e falou que foi ele que escreveu mesmo, entendeu? Que era óbvio que os dois não se gostavam, fui eu. Ele assumiu o fake lá dele. Mas a cartada final dele ainda veio depois disso, quando ele anunciou que um dos supostos últimos pedidos do Edgar foi que o próprio Griswold se tornasse executor literário dele. Gente, o cara acabou de falar que o cara odiava ele, mas beleza. Executor literário é a pessoa que você escolhe no testamento para ser responsável pelas suas publicações depois que você morreu, né? Publicações póstumas. Então, Mabê escreveu vários livros, morreu, e agora? Vamos republicar o livro da Mabê depois que ela morreu? Quem é o responsável? Provavelmente vai ser sua mãe ou sua prima? Você escolheu já? Não tem bom, tipo, é meio que o parente mais próximo. Você tem que escolher alguém para deixar no seu testamento. Se quiser, eu cuido disso. Olha lá. Vocês vão ver, gente. Se tiver uma Ludwig falando, a Mabê era uma maltrapilha. E depois quer ser executora. Aí, de repente, mas ela me pediu. Ela me pediu antes de morrer, o último pedido, gente. Enfim, e lembram que o Edgar era casado com a prima lá, Virginia? Então, a mãe dela era tanto tia dele quanto sogra, né? Game of Thrones. E o Griswold apareceu com um documento assinado por ela, em que ela abria mão de qualquer direito sobre as obras do Edgar. Só que assim, não tinha nenhuma testemunha assinando o documento junto. Inclusive, se você já assinou um contrato na sua vida, você reparou que sempre tem uma testemunha ali do lado. É por causa disso. Porque você tem certeza que a pessoa assinou. Só que assim, pra começar, essa tia e sogra aí, ela não tinha nem direito de abrir mão das obras dele, porque ela nem tinha direito às obras, entendeu?
A lei dizia que ia pro parente mais próximo, caso ele não tivesse deixado por escrito, como a Mabel vai deixar pra mim. E no caso dele, era a irmã caçula dele, a Rosalie. Só que assim, gente, ninguém ligou. Cagaram, entendeu? E os direitos ficaram com o arqui-inimigo dele, com o Griswold. Absurdo, né, gente? Absurdo. Bom, poucos meses depois do Edgar morrer, ele já publicou uma coletânea com vários contos dele. E ficou com toda a grana pra ele, não dividiu com os familiares do Edgar nem nada. Além da coletânea, ele escreveu uma biografia, que só fez ofender mais a memória do Edgar. Escreveu que ele era um bêbado desequilibrado e viciado em drogas. O Griswold forjou várias cartas falsas do Edgar, para caso alguém perguntasse de onde ele tirou tal informação para a biografia, ele falava, tava aqui nessa carta. Ele estava determinado, assim, a arruinar o legado do Edgar, só que acabou saindo pela culatra. Porque essa imagem que ele fez do Edgar sendo um cara tão sombrio, que sucumbiu aos próprios demônios, fez com que o público tivesse mais interesse ainda em consumir o trabalho dele. O Griswold morreu alguns anos depois, em 1857. E só assim a rivalidade entre eles chegou ao fim. E apenas um desses dois homens ficou marcado na história da literatura. Você já ouviu falar de algum Rufus Griswold? Eu não. Infelizmente, ele ficou com Deus. Então a gente já sabe qual foi o nome que ficou conhecido, né, na história da literatura. Faz 173 anos desde a morte do Edgar Allan Poe e até hoje não se tem certeza do que causou a morte dele. Existem inúmeras teorias e nós vamos fazer o quê? Vamos discorrer as teorias aqui. A primeira teoria, e uma das mais comuns, logo nos primeiros anos após a morte dele, foi de que o Edgar tinha sido vítima de cupping. Esse era um método que gangues usavam para fraudar eleições e obrigar as pessoas a votarem nos seus candidatos. Algo parecido com a realidade de hoje em dia, talvez. Então, digamos que tá tendo uma eleição ali para prefeito, e aí um candidato vai lá e contrata uma gangue ou umas pessoas fora da lei ali, né, por baixo dos panos, para pegar votos para ele. E esses criminosos sequestravam pessoas aleatórias na rua, espancavam e obrigavam a irem votar repetidas vezes na mesma pessoa, cada vez com um nome diferente. Imagino que naquela época os sistemas de votação eram um pouco mais arcaicos, tipo voto impresso. Exatamente. Se até hoje é arcaico nos Estados Unidos, né? Porque eles demoram uns dias para conseguir descobrir. Pois é. Naquela época já era mais complicadinho. Bom, mas a cada vez que a pessoa ia votar, os criminosos trocavam as roupas do sequestrado e enchiam ele com álcool, com drogas, para ele ficar confuso e não querer pedir socorro para ninguém. E Baltimore era uma das cidades em que era muito comum ocorrer esse tipo de fraude eleitoral na época. Então, assim, essa teoria poderia fazer sentido. Ainda mais que o Edgar foi encontrado justamente num dia que estava tendo uma eleição de xerife lá em Baltimore. Essa situação de cupping explicaria por que ele estaria bêbado, explicaria por que ele estaria usando roupas que não era dele, porque ele estava muito confuso e abalado. Será que esse tal Reynolds que ele chamou no leito da morte foi algum dos criminosos que sequestraram ele? Enfim, a teoria diz que essa perigosa mistura do álcool e drogas com agressão teria sido o que matou o Edgar. A outra teoria é que o Edgar foi deliberadamente agredido até a morte por alguém que não gostava dele ou com alguém que ele entrou em conflito. Existe uma história, que a gente não sabe se é verdade ou não, de que quando o Edgar chegou em Baltimore, ele se reuniu com um grupo de amigos para beber. Mas, como sempre, ele acabou exagerando ali no álcool e deixou os amigos lá e foi embora. E aí, quando ele estava andando na rua, teria aparecido alguns brutamontes aí, daqueles que estão sempre bebendo no bar e procurando briga, sabe? E esses caras teriam caçado uma briga com ele, espancado ele e largado lá para morrer. Uma variação dessa teoria diz que esses brutamontes teriam sido instigados por uma mulher que se sentia ofendida pelos textos do Edgar e que ficou incentivando os caras a ficar se mostrando para ela, sabe? Mostrar que eram fortes, dignos da atenção dela e tal. E uma outra teoria dentro dessa é de que ele teria sido emboscado pelos 3 irmãos da Sarah Royster, com quem ele estava praticamente noivo e que não estavam nada felizes com esse possível casamento aí e queriam dar um jeito nele, né, dele sumir. E assim, nenhum desses cenários tem, sei lá, né, nenhuma comprovação histórica, são coisas aí, boatos, né, coisa que o povo fala.
A outra teoria é muito simples, de que o Edgar simplesmente morreu por conta do alcoolismo dele. Alguns biógrafos escreveram que quando ele estava lá com a Sarah, em Richmond, ele ficou bem doente. E ele acabou se recuperando meio milagrosamente depois. E o médico que atendeu ele teria dito nessa ocasião que o excesso de álcool no corpo do Edgar estava criando vários problemas para ele. E que se ele bebesse mais uma vez, poderia ser fatal. E ele teria respondido que se as pessoas não tentassem ele não cairia, né, e não voltaria a beber e tal. E pouco tempo depois, ele foi para Baltimore. E o que muita gente acha é que ele acabou se encontrando com alguém para beber mesmo, e aí aconteceu a tal fatalidade. Essa foi a teoria mais aceita após a morte do Edgar, porque as pessoas que conheciam ele encaram isso como a causa da morte. Mas essa teoria não explica como ele estaria usando roupas que não eram dele. Uma outra teoria que é bem fora da casinha, assim, e que pior que faz sentido em alguns aspectos, é de que o Edgar teve raiva. E não que ele estava bravo, raiva, a doença. No ano de 1996, já um século e meio depois mesmo, teve um médico que estava participando de uma conferência e ele fez um tipo de dinâmica que eu já tinha visto até em Grey's Anatomy, que eles fazem esse tipo de coisa. Ele entregou um caso de um paciente que chegou no hospital nas mesmas condições, com os sintomas do Edgar, mas sem dizer que ele era o paciente, sabe? Só falou, entra um paciente assim, assim, assado, ele tá sentindo isso, ele tá desse jeito, ele tá da cor tal, sei lá. E aí todo mundo fez um exercício lá, e eles chegaram na conclusão de que o tal paciente teria morrido de raiva. Isso foi por conta dos relatos do Dr. Moran, que anotou tudo como que o Edgar estava e tal. E ele tinha escrito que os delírios do Edgar oscilavam bastante em momentos que ele estava mais lúcido e outros que ele estava mais delirando. E ele também disse que o Edgar bebia pouquíssima água, e esses dois são sintomas de raiva também. Sem falar que tudo indica que o Edgar ficou no hospital por 4 dias, e esse era o tempo médio de sobrevivência das pessoas infectadas com raiva após demonstrar os primeiros sintomas. Primeiro, os médicos da conferência chegaram nessa conclusão, e só depois que o médico que criou a dinâmica explicou que aquela era a morte do Edgar Allan Poe. Naquela época ainda não existia vacina para raiva, então era algo muito comum, né, morrer disso. Só que na época não se detectou nenhuma mordida de animal no Edgar. Então, dificulta aí a validade dessa teoria. Outros estudiosos e biógrafos acham que foi uma doença mais comum, gripe. Que ele já estava se recuperando de uma doença quando ele saiu de Richmond, então o sistema imunológico estava afetado. E lá em Baltimore estava chovendo muito nessa época. Então, só talvez ele tenha ficado muito gripado e evoluiu para uma pneumonia, cuja febre alta explicaria os delírios dele. Em 1999, um grupo de médicos pesquisadores publicou uma teoria de que o Edgar morreu de envenenamento por monóxido de carbono. Eles acreditavam que ele foi muito exposto ao gás de carvão utilizado nas iluminações internas dos estabelecimentos do século XIX, porque ele vivia nos botecos. Conseguiram permissão para recolher alguns fios de cabelo do Edgar e testar no laboratório para ver se eles encontravam vestígios de gás de carvão, e não encontraram. Mas eles encontraram outra coisa, níveis elevados de mercúrio. Isso foi atribuído a uma epidemia de cólera que aconteceu em julho de 1849 na Filadélfia, quando o Edgar morava lá. O médico do escritor prescreveu cloreto de mercúrio para ele se tratar. E envenenamento por mercúrio pode gerar alucinações, então pode ter algo a ver com isso. Mas esses resquícios encontrados no cabelo do Edgar ainda eram 30 vezes abaixo do necessário para ser considerado envenenamento. Então essa teoria foi descartada. E por último, mas não menos importante, tem uma teoria relativamente recente de que o Edgar teria morrido por conta de um tumor no cérebro. Porque assim, lembra que a gente contou que o Edgar foi enterrado num lugar qualquer e décadas depois ele foi desenterrado e enterrado novamente? Então, quando foram retirar o corpo dele, alguns coveiros notaram que ele tinha uma massa esquisita no crânio dele. Na época, os jornais até noticiaram que era o cérebro dele que estava diminuindo. Mas foi só muitos anos depois que alguém da medicina parou, né, e foi analisar direitinho assim, ó. Depois de 26 anos enterrado, não tem mais vestígio nenhum do cérebro. Aquela massa era outra coisa. O que pode permanecer é um tumor cerebral, que se calcifica e fica lá encolhido no crânio. Quando pesquisaram a respeito disso, foi descoberto uma vez que um médico que atendeu o Edgar em Nova York disse que ele tinha uma lesão cerebral que causava reações adversas ao álcool. Então, assim, gente, né, temos essas várias teorias aí, algumas mais estapafúrdias, outras que fazem algum sentido ou não.
E o que você acha? Difícil saber, né? Cara, eu acho que como ele bebia muito, pode ter sido, sabe, alguma cirrose, alguma coisa assim de relação ao álcool. Porque realmente o álcool causa diversas questões no organismo, às vezes o fígado, sabe? E eles falam muito essa coisa do tipo... Porque é estranho, né, você pensar que uma pessoa tá 4 dias delirando, porque geralmente o álcool não provoca nada muito assim, mas não provoca nada muito assim quando você tem uma noitada. Mas quando você é alcoolista, é muito difícil dizer quando você tá sóbrio, né? Muitas vezes você nunca tá sóbrio. Não, e pode ser delírios derivados de alguma doença, né? E eu suponho que naquela época era muito mais difícil diagnosticar as coisas, entender o que era, exames, né? Que nem a gente tem hoje. Todo mundo morria cedíssimo, né? Não tinha a medicina não era tão avançada. Então a gente falou várias pessoas aqui que morreram com 20 e poucos anos. Então, assim, já era um cara que bebia pra caramba, que era alcoolista. Então a gente sabe que, de certa forma, o sistema imunológico dele não devia ser lá aquelas coisas, entendeu? Tadinho, Então, ou foi alguma outra coisa que veio e se aproveitou do sistema dele, ou foi alguma coisa derivada da bebida, assim. O mais louco é isso das roupas, né? Como que ele foi parar lá se ele nem tava indo pra lá. Mas também, pode ser que ele tava muito doidão. E, né, não se sabe. Mas assim, como se não bastasse essas circunstâncias todas misteriosas aí dessa morte, uma outra figura adicionou mais um quê de mistério aí pra vocês. Era uma pessoa que todo ano ia até o local onde o Edgar tinha sido enterrado, lá, né, onde ele foi enterrado pela primeira vez. E essa pessoa prestava homenagens ali na lápide comemorativa ali dele e tal. E a gente não sabe o ano exato que isso começou, mas foi no início dos anos 1930. Essa pessoa ia uma vez por ano, sempre nas primeiras horas da madrugada do dia 19 de janeiro, que era o aniversário do Edgar. Acredita-se que essa pessoa era um homem e esse cara se vestia de preto com um chapéu de abas largas e um cachecol branco. Ele carregava uma bengala com a ponta de prata e o seu rosto ficava coberto por um lenço. Ele se servia de um copo de conhaque, fazia um brinde à memória do Edgar, deixava 3 rosas vermelhas e o resto da garrafa de conhaque lá, e ia embora, desaparecendo na noite. Esse homem acabou se tornando uma lenda urbana e recebeu o nome de Paul Toaster. Toast de brindar, né? De brindar. Todo ano, os cidadãos locais se reuniam na madrugada do aniversário do Edgar para tentar ver o Paul Toaster fazendo sua homenagem. E esse cara era muito discreto, era raramente visto ou fotografado. Das poucas vezes que ele foi visto, ninguém teve coragem de chegar perto dele. Só nos anos 90 que a revista Life Magazine conseguiu uma foto melhor dele. Em vários anos, o Paul Toaster deixava bilhetes junto do conhaque lá e das rosas. Uma vez, por exemplo, ele deixou escrito: Edgar, não me esqueci de você. Isso fez serem criadas teorias de que aquela pessoa era algum descendente do Edgar, um filho, um neto ilegítimo ali com a Sarah ou com, enfim, com outra mulher. E acredita que as 3 rosas que ele colocava eram em homenagem ao Edgar, a esposa dele, a Virginia, e a mãe da Virginia e tia do Edgar, né? A Maria, que era sogra e tia, né? Enfim. Isso porque os 3 tinham sido enterrados ali naquele local. Em 1993, depois de uns 60 anos agindo dessa mesma maneira, o Paul Toaster deixou um bilhete dizendo: a tocha será passada. E ele continuou indo normalmente nos anos seguintes, até que em 99 apareceu uma outra pessoa, um toaster que parecia mais jovem. E ele deixou um bilhete confirmando que o primeiro toaster morreu no ano anterior e que um filho estava continuando a tradição. E esse segundo toaster aí mais jovem parece que curtia mais opinar sobre assuntos polêmicos. Ele já deixou um bilhete criticando o time de futebol americano de Baltimore e em outro ano ele deixou um criticando a França por não ajudar na guerra do Iraque. Em 2006, um grupo de pessoas se juntou para tentar emboscar o Toaster no cemitério, mas não conseguiram. Nos anos seguintes, começaram a aparecer várias alegações falsas de quem seria o Toaster. Um cara de 92 anos falou que ele foi o primeiro, desde os anos 60, mas acharam que ele estava mentindo, porque já tinha o Toaster antes disso. Em 2010, pela primeira vez em décadas, o Toaster não apareceu, acabando a tradição. E aí, em 2011, apareceram 4 Toasters. Só que assim, gente, eram toasters falsos, né? Pessoas que decidiram continuar a tradição, mas que estavam querendo muito mais mídia do que qualquer coisa, porque eles queriam ser fotografados. Então imagina-se que o toaster de verdade se aposentou depois de 2009, porque foi quando completou 200 anos do nascimento do Edgar. Então uma marca boa para parar, né? E desde 2015, a Sociedade Histórica de Maryland passou a selecionar um novo toaster para aparecer de maneira turística na data certa,
como jeito de manter a tradição viva. E quem é o toaster original? Mais um mistério que nunca vamos saber. E se depois desse episódio você ficou com vontade de conhecer mais das obras do Edgar Allan Poe, a gente vai listar aqui 5 recomendações de contos e poemas dele para você dar esse passo aí e conhecer mais. Todas essas obras dele já são de domínio público e são super fáceis de encontrar na internet. Os Crimes da Rua Morgue. Considerada a primeira história moderna de detetive, esse conto segue o investigador C. August Dupin resolvendo o assassinato misterioso de 2 mulheres e é cheio de reviravoltas. Agora a gente vai falar de um poema do Edgar que fala sobre um amor entre um jovem menino e uma menina que são separados por uma tragédia, que se chama Annabel Lee. É um bom texto para entender como o Edgar escrevia personagens femininas daquela ótica fantasmagórica que a gente falou e tal. E a tradução do poema para o português foi feita pelo escritor Fernando Pessoa. A Queda da Casa de Usher. É um conto e segue a história de um cara que vai fazer uma visita a um antigo amigo chamado Roderick Usher, que mora numa casona sozinho com uma irmã que está bem doente. E a partir daí várias coisas acontecem. O conto mostra esse lado mais gótico do Edgar e vai virar uma série na Netflix ano que vem, dirigida pelo Mike Flanagan, que dirigiu A Maldição da Residência Hill e A Missa da Meia-Noite. A série vai trazer personagens de outros contos do Edgar também, incluindo o investigador August Dupin, dos Crimes da Rua Morgue. Agora mais um poema que se chama O Corvo e provavelmente é a obra mais conhecida da carreira do Edgar, tanto que o animal, o corvo, se tornou o símbolo dele. O texto foca em um jovem que perdeu a sua amada recentemente e é visitado por um corvo misterioso, e a tradução também é do Fernando Pessoa. O Barril de Amontilado é um conto sobre vingança e paranoia, que se passa numa festa carnavalesca na Itália. 2 amigos se encontram nesse contexto, mas um deles tem segundas intenções perigosas. Edgar Allan Poe continua um dos nomes mais relevantes da literatura até hoje, mas é curioso porque muito da sua vida e da sua morte continuam um mistério. Ainda temos muitas dúvidas. Qual teoria é verdadeira? Se ele foi sequestrado ou envenenado? Qual a identidade do Paul Toaster? Ou quem é o Reynolds que o Edgar queria falar tanto antes de morrer? No fim, a morte dele acabou sendo do mesmo jeito que os seus contos e poemas. Um mistério instigante que perpassa por gerações. E o corvo, na noite infinda, está ainda. No alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha. E a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão, a mais e mais. E a minha alma dessa sombra que no chão há mais e mais. Libertar-se-á nunca mais. Trecho do poema O Corvo, de Edgar Allan Poe. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.